Série Dinastia Matemática, Episódio 2. O Mundo Imaginário. Maiores detalhes e mudanças abruptas. www.mudançasabruptas.com.br. Em 1510, uma pessoa chamada Scipione del Ferro participava de uma competição que hoje em dia parece muito estranha, mas era uma competição para dizer quem conseguia solucionar uma equação de terceiro grau. Uma equação matemática de terceiro grau é uma equação do tipo função variável ao cubo mais alguma coisa vezes essa variável normal mais alguma coisa com Q, e eu quero que isso aqui seja nulo. Então, o que se desejava na época era saber qual era o valor de x que tornava essa equação cúbica nula. Scipione del Ferro realmente descobriu, mas, por infelicidade, ele acabou falecendo algum tempo depois. Quem herdou essa fórmula foi Fior, que era um desconhecido, um matemático desconhecido da época lá na Itália. O grande matemático conhecido também na Itália era Tartaglia. Esse sim era um excelente matemático que tinha um renome também na Itália. E como competições na época eram um desafio, Fior desafiou Tartaglia a encontrar a solução da equação cúbica. Enviou para ele alguns documentos, algumas coisas, e no meio desses documentos tinha algumas passagens interessantes. Tartaglia, como era um grande matemático, acabou descobrindo também a solução que primeiro Scipione del Ferro tinha encontrado. O problema é que tinha um outro matemático mais esperto, na verdade era matemático, era astrólogo, era astrônomo, médico, que se chamava Cardano. E Cardano estava escrevendo na época um livro sobre matemática e pediu para Tartaglia para ensinar ele como que resolvia a equação de terceiro grau. Tartaglia se negou claramente a dizer para Cardano qual era a solução, mas de tanto insistir, Cardano insistiu por Tartaglia, e vendo que Cardano já estava com o livro quase pronto, o Cardano propôs para Tartaglia que citaria ele no livro, né, que já que o método de resolver a equação de terceiro grau era de Tartaglia, que ele citaria Tartaglia no livro. Obviamente não. Saiu o livro e o Cardano acabou não citando Tartaglia na solução da equação cúbica, que ficou conhecida e é conhecida até hoje como fórmula de Cardano. Essa fórmula de Cardano é uma fórmula ou de Tartaglia, como queira, é uma fórmula que, na verdade, apresenta um pequeno problema. A solução que ela propõe, às vezes acaba caindo uma coisa como raiz de um número negativo. E raiz de número negativo, até o que a gente aprende no final do ensino médio, não existe. Então você tem a raiz de 4, pode ser mais ou menos 2, mas raiz de menos 4 é ensinado para o ensino médio, que não tem como resolver. Então, passando a nossa famosa linha do tempo, aqui é o que se vê até o ensino médio, e aqui é o que a gente aplica no dia a dia. Mas as aplicações são meramente de exercícios em sala de aula e nada realmente do mundo prático. O que aconteceu é que essa solução de números com radicais negativos se tornou problemática e as soluções da equação cúbica acabaram ficando restritas apenas se existisse essa solução de uma raiz quadrada de número negativo. Um engenheiro hidráulico de nome Bombelli
em 1572, propôs o seguinte: vamos esquecer que essa raiz é uma raiz de número real negativo e vamos levar ela junto com a solução. Chama ela de qualquer nome e leva ela junto com a solução. Então o que Bombelli começou a trabalhar foi com um número final do tipo A mais BI, ou seja, onde I, na verdade I, é a raiz quadrada de um número negativo. E a ideia era levar essa raiz quadrada de número negativo para algum lugar, até chegar no final da solução, mantendo o radical negativo. O grande Euler, um matemático da época, propôs o seguinte: olha, ao invés de você levar o número com raiz negativa, vamos chamar esse número de número imaginário, e esse número imaginário acabou sendo então a raiz de menos 1. E, na verdade, você sempre pode cair com o número que tiver aqui como raiz de menos 1, porque, na verdade, você tem que... Esse número imaginário ao quadrado acabou sendo o número menos 1. Qualquer coisa que seja, por exemplo, menos 4 seria 4i quadrado, e assim por diante. Então, teoricamente, o problema da raiz quadrada de um negativo estaria resolvido. Mas ninguém aceitava isso. Todo mundo era contra usar número negativo, ou seja, raiz quadrada de um negativo para trabalhar. Isso é uma aberração para a época, uma loucura. Só terminou realmente isso quando o grande matemático Carl Friedrich Gauss, propôs o seguinte. Na verdade, Gauss tem a melhor tese de doutorado até hoje, é a tese de doutorado de Gauss, onde ele acabou bolando o teorema fundamental da álgebra. Toda a estrutura da álgebra está baseada em cima da tese de doutorado de Gauss. O que Gauss propôs é o seguinte: olha, o número A mais BI, ou A mais B raiz de qualquer número que seja aqui, então menos 1, por exemplo, esse número é um número, pode ser tratado como um número qualquer e possível de ser visualizado, ou seja, você consegue visualizar, ficar com uma aparência bem visual do número que você acabou de criar. De que jeito? Ele observou que esse número poderia ser utilizado como se fosse um par de dados, onde o dado real, ou seja, o dado que não tem radical com raiz negativa, estaria exatamente no eixo chamado de eixo dos números reais. E o dado imaginário estaria no eixo y. Então, a parte de A, esse A, ficaria andando em qualquer parte aqui do eixo real, porque ele é um número real, e o parâmetro que está multiplicando a raiz do número negativo estaria andando no eixo y, em qualquer parte aqui. Então, um ponto localizado nesse cruzamento, ou seja, no par de pontos A e B, seria o número imaginário. O número imaginário composto da parte real e a parte que multiplica o radical de menos 1. A raiz quadrada de menos 1. Pode parecer meio estranho para que utilizar esse tipo de coisa, mas isso convenceu a todo mundo a representação importante do número imaginário. E por que foi importante? Porque na época, se a gente lembrar, por volta de 1700 e pouco, 1600 e pouco, era a Revolução Industrial. Está começando a ocorrer a Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial, principalmente na parte de engenharia, precisava trabalhar com máquinas a vapor, controlar máquinas a vapor. E o controle de máquinas a vapor é um controle que depende de projetos que acabam caindo em cúbicas, que acaba caindo nos tais números imaginários. Então, os engenheiros adoraram esse tipo de representação porque poderiam tratar normalmente os problemas como se fosse um número real e encontrar soluções para os números imaginários e usar em projetos de engenharia. A parte interessante de tudo isso é que você deve estar imaginando por que você precisa aprender a trabalhar com números imaginários.
Isso parece mais uma atividade matemática, mais um pensamento matemático do que uma aplicação real aos dias de hoje. Na verdade, você mexe com isso a todo tempo sem saber, né? Como você mexe com isso todo tempo? Imagine que você tenha então uma máquina de lavar roupa. Esse é um exemplo que eu gosto bastante de dar. Então você tem a sua máquina de lavar roupa, né? E você tem a máquina com os comandos e você vai colocar dentro da máquina de lavar roupa seus pertences, suas roupas sujas. O que acontece? Num determinado momento, dependendo do tipo de roupa e dependendo do tipo de disposição que você coloca na máquina, então vamos olhar essa máquina de lavar roupa aqui de cima. Então aqui vamos por uma máquina que é circular. Eu tenho a máquina de lavar roupa e dependendo do jeito que eu coloco mais roupas de um lado do que do outro. Essa máquina vai começar a girar na hora da centrifugação e a tripidar. Então ela começa a tripidar o tempo todo. E tripidando, você tem que fazer o que com ela? Tem que parar, voltar na máquina e redistribuir as roupas de uma maneira igual para ela parar de balançar. Quando você faz isso, a máquina está tripidando exatamente por quê? Porque a solução que você tinha colocado antes na disposição da roupa, no começo ela começa no plano dos números reais e imaginário, na parte negativa. Essa é uma parte que a engenharia gosta de trabalhar, porque os projetos de engenharia são todos na parte negativa de números reais e imaginários. Mas à medida que a roupa vai sendo enxaguada, vai sendo batida dentro da máquina, esse ponto de número imaginário ele acaba caindo para o lado positivo do eixo reais e imaginário. E quando ele está aqui na parte positiva, a parte que está girando, ou seja, a parte de controle da máquina de lavar roupa, ela começa a sair fora do seu movimento regular. Quem causa isso é exatamente a disposição, na verdade a parte física, a disposição das roupas, que acaba transformando o sistema, que antes era um sistema estável, em um sistema instável. Então, se eu pudesse apresentar isso, por exemplo, em termos de giro, o sistema estável seria que a máquina estaria girando e sempre oscilando em torno de uma solução, ou seja, sempre mantendo a roupa num certo status. O sistema instável é quando uma roupa está mais pendente para um lado do que para o outro e começa então a sair fora de controle, que é quando a máquina começa a balançar mais. Quando você pega e redistribui na mão as roupas dentro da máquina de lavar roupa, você está trazendo esse ponto imaginário de novo para o lado negativo do plano real e imaginário. Esse plano é bem conhecido dos alunos de ensino médio, é o plano de Arcangauss. O plano de Arcangauss é um plano onde você você coloca os pares de dados, onde o eixo X é o eixo dos números reais e o eixo Y é dos eixos imaginários. Toda solução de engenharia depende, por mais que você queira ignorar, da solução utilizando números imaginários. Então, o número imaginário é uma coisa importante, foi primeiro criado lá atrás em 1500, mas aperfeiçoado depois por Gauss, que deu essa forma e trouxe até a gente uma forma de você visualizar uma coisa que era até então apenas teoria matemática, onde hoje é aplicada em armamentos, é aplicado em telefonia celular, é aplicado na parte de biologia, é aplicado na parte de engenharia, na verdade em todas as engenharias, é aplicado na parte química. Tudo que você tiver em mãos, tudo que você tiver mexendo, que é estável, pode ter certeza de que os números imaginários estão no meio. O nome imaginário não é um nome muito elegante, na verdade eles são conhecidos como os números complexos, e existe toda uma teoria muito bem fundamentada sobre princípios, teoremas e comportamentos desses números. A partir de hoje então, quando você estiver mexendo com algum equipamento, lembre-se, esse equipamento tem com a sua solução os números imaginários ou números complexos.